Olá a todos, aqui é Rômulo Pinheiro do canal Direito em Revista. Hoje a gente vai comentar um assunto muito importante que tem levado muitas dúvidas aos nossos clientes e também às pessoas do nosso convívio sobre a ação envolvendo o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Biomedicina e os procedimentos dos biomédicos estetas. A gente sabe, pessoal, que a polêmica já não é recente, esse processo é de 2015 e busca a anulação de uma resolução. O Conselho Federal de Medicina busca a anulação da resolução 241 do Conselho Federal de Biomedicina, que regulamenta a atividade dos biomédicos estetas. E diz o Conselho Federal de Medicina que esses procedimentos são invasivos demais e que, portanto, não poderiam ser realizados senão com o apoio de um suporte médico, ou seja, os biomédicos não poderiam fazer esse tipo de procedimento. E a alegação de que os biomédicos passaram a realizar exames dermatológicos, procedimentos dermatológicos e cirúrgicos invasivos, ofendendo aí a Constituição Federal, no sentido de que essas atribuições são exclusivas dos médicos, né? Então, o Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação para discutir isso, para anular essa resolução 241 do Conselho Federal de Biomedicina, mas, vejam só, liminarmente, o próprio Conselho Federal de Biomedicina já explicou isso, já deu uma nota a respeito disso, mas eu estou trazendo aqui, muita gente leu aquilo ali, não compreendeu legal, pediu para que a gente fizesse um vídeo a respeito. Então, mesmo nas decisões liminares, já houve, num primeiro momento, a informação de que não poderia, porque o Conselho Federal de Medicina pediu a suspensão imediata dessas atividades dos biomédicos estetas. E, mesmo em liminar, não foi concedida essa suspensão. Então, os biomédicos continuaram, desde 2015, continuar realizando seus procedimentos estéticos, de acordo com a resolução 241, e assim foi até o último mês aí de julho, quando nós tivemos a sentença, né? Se não me engano foi julho ou agosto, a sentença, eu estou com ela aqui, a sentença foi dada em, ah, aqui no mês de 1º de agosto, tá? Foi agora em 1º de agosto que foi dada essa decisão. Então, o que aconteceu? O processo chegou ao seu final em primeira instância e, por um motivo que a gente compreende, eu queria deixar bem claro para quem está me ouvindo agora, eu sou advogado, tá? Mas também sou aluno de biomedicina, sou graduando em biomedicina, então acompanho essas ações costumeiramente. Essa eu tenho acompanhado também, não pretendo atuar na área da biomedicina estética, mas como tem a ver com a minha área de interesse, eu estou acompanhando essa ação judicial nos seus detalhes. Então eu queria adiantar para todo mundo, pessoal que está me escutando aqui agora, que num primeiro momento é natural que nós tenhamos uma decisão contrária aos interesses do Conselho Federal de Biomedicina, no sentido de que isso, num processo judicial, eu sou advogado há muitos anos já, é muito comum que em algum momento o magistrado vá dar uma decisão que desagrade uma das partes. Então a decisão do primeiro grau, nessa situação dessa litigância entre os conselhos de biomedicina e de medicina, deu ganho de causa ao Conselho de Medicina para anular os efeitos da portaria 241, né, da resolução 241 do Conselho Federal de Biomedicina, ou seja, impedindo então que os biomédicos pudessem fazer procedimentos estéticos, considerados assim pelo Conselho de Medicina como invasivos demais. Mas veja só uma coisa, pessoal. Eu recebi algumas mensagens aqui, né, de profissionais perguntando para que eu pudesse esclarecer melhor, mas que queriam saber se basicamente isso vai prevalecer, se isso vai continuar. Alguns já estão pensando até em desistir da carreira. E eu disse uma coisa muito importante para que fique bem clara para todo mundo. Isso é muito comum, ou seja, o juiz vai se manifestar a favor de um lado, mas isso não quer dizer que, porque esse magistrado decidiu, que no Tribunal Regional Federal será da mesma forma. As decisões judiciais é muito comum serem reformadas, serem modificadas. Eu atuo nessa área há muitos anos, então não é porque que o juiz deu a decisão que isso vai ser mantido no Tribunal Regional Federal, onde está agora o processo. Então, o que aconteceu? O juiz entendeu que, de fato, os procedimentos estéticos
dos profissionais biomédicos invadiam a seara de competência dos médicos, ou seja, seria algo a exceder da habilitação dos biomédicos e determinou então a anulação dessa resolução. E aí surgiu a grande dúvida, e aí, logicamente, que o, o Conselho de Medicina soltou uma nota à imprensa no site dizendo que os biomédicos estavam impedidos de realizar esses procedimentos, que a justiça deu ganho de causa para eles, enfim, numa situação até de má fé, porque estou falando isso como advogado. Eu sei que eu sou estudante de biomedicina também, mas eu não quero aqui nesse momento, eu estou falando como advogado para vocês. É que a informação foi usada de má fé porque deu a entender que a partir daquele momento já estavam proibidos os biomédicos de fazerem esses procedimentos. E não é verdade, pessoal, deixar bem claro isso para todo mundo, isso não é verdade. A sentença em um processo judicial, para que ela tenha efetiva validade, precisa ocorrer o chamado trânsito em julgado. Ou, não sendo esse caso, ou seja, quando não cabe mais nenhum recurso, ou mesmo havendo recurso, que o recurso que tenha sido interposto pela parte que perdeu a causa não tenha sido recebido no seu efeito suspensivo. O que é isso? Quando alguém perde uma ação judicial e ela vai usar um recurso para tentar fazer que lá o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, reveja a decisão desse magistrado aqui, todo mundo que recorre tem que informar que tipo de efeito está precisando. Ou seja, ele pede, olha, eu quero que recorrer e quero que essa decisão desse juiz aqui, que ela não comece a valer de imediato, que o tribunal decida isso. Então, quando se faz uma apelação, é muito comum quem perde pedir o efeito suspensivo dessa decisão, ou seja, que ela não tem efeitos a partir de agora e que somente tem efeitos quando chegar no resultado final lá mais na frente. E aí o site do Conselho de Medicina informou que já ali havia impedimento dos biomédicos em atuar. E isso não é verdade. A decisão não transitou em julgado, ou seja, houve recurso do Conselho Federal de Biomedicina, e esse recurso foi aceito no seu efeito suspensivo, ou seja, a decisão do magistrado não tem validade. A primeira etapa do processo chegou ao final, ou seja, na primeira instância o Conselho Federal de Medicina conseguiu o que queria, que era suspender, pelo menos na visão do magistrado, os efeitos da resolução 241. No entanto, essa decisão não tem efeito prático nenhum até o momento. Por quê? Porque o processo não acabou, e quando o Conselho Federal de Biomedicina recorreu da decisão, conseguiu suspender os efeitos da sentença do magistrado. Então, continua como sempre está. Desde 2015, né, do início dessa ação, não há nenhum entrave à atuação do profissional do biomédico esteta, ou seja, ele pode continuar fazendo esses procedimentos dentro dos limites da resolução 241 do Conselho Federal de Biomedicina. Então, para acalmar a todos que estão aí muito preocupados, não há nenhum impedimento para manutenção das atividades profissionais dentro da resolução número 241. Agora um detalhe. Um outro ponto da pergunta foi no sentido de que se havia de fato um risco de perder esta causa, já que na primeira instância perdeu. E aí muita gente aqui até pensa em não investir na área porque tem medo de começar a fazer um investimento alto e depois ser impedido de atuar em razão dessa discussão judicial. Então, como é que a gente faz essa análise, né? O procedimento chegou lá no TRF1, está no gabinete da desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas. E já foi feita a análise de prevenção, ou seja, para saber se não existe nenhum processo similar a esse, né? E agora vai ser analisado pela desembargadora. E aí ela vai dar um voto, um parecer, né, um voto dela, e esse voto vai ser também analisado por outros desembargadores. E aqui que chega um ponto importante, pessoal. Na primeira fase de um processo, ou seja, na primeira instância, quem decide é só um magistrado, é só um juiz. A gente chama isso de decisão monocrática. Quando há um recurso para um tribunal, esses órgãos julgam em caráter colegiado. Então não é um magistrado apenas que vai decidir, agora serão no mínimo 3. A composição da turma pode ter até 5 magistrados, inclusive pode ter até mais, dependendo da questão do ordenamento interno de cada tribunal, do regimento interno de cada tribunal. Mas, no mínimo, 3 desembargadores vão analisar esse caso agora.
A desembargadora relatora é a doutora Gilda Sigmaringa Seixas. E após esses 3 votos que nós teremos uma definição sobre essa questão envolvendo a proibição ou não da resolução número 241 do Conselho Federal de Biomedicina. Mas eu adianto uma coisa a vocês. Isso não tende a demorar muito, tá? São processos que eles demoraram um tempo maior no Tribunal Regional Federal. As coisas são mais lentas, mas acredito que pela pressão que está sendo feita, vai chegar uma resolução num prazo aí regulamentar de 1 ano ou 2, deve ter uma resposta nesse sentido. Mas não esqueçam de uma coisa, o Tribunal Regional Federal também pode não dar a última palavra sobre o assunto. Então, o Conselho Federal de Biomedicina já até prometeu recorrer até as últimas instâncias na defesa dessa resolução número 241. Então, após o TRF se posicionar, com absoluta certeza eu posso garantir que a parte que perder vai usar um recurso competente, provavelmente para o Superior Tribunal de Justiça. Então, provavelmente o Conselho Federal de Biomedicina pode reverter isso e o Conselho Federal de Medicina vai querer ir discutir lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, essa questão. E mesmo resolvendo aí nesse ponto, novamente eles podem bater as portas do STF para que isso se resolva. Então, a previsão para que nós tenhamos um final para essa discussão, ela é muito demorada, pessoal. Ela não vai acabar por esses tempos agora. E para quem se pergunta assim, bom, se eles chegarem no Tribunal Regional Federal, está suspensa a decisão do magistrado, né? Está suspensa. Então, tudo continua como antes, os profissionais biomédicos e estetas podem atuar tranquilamente. Mas, quando chegar no TRF, já se for resolvido por lá, tem efeito suspensivo de novamente para quem perdeu, ou seja, se eu for logo jogar um recurso especial lá no STJ, vai suspender os efeitos dessa decisão? Olha, pessoal, em regra não. Então, quando o Tribunal Regional Federal decidir, como regra geral, isso não vai impedir que aquela decisão já possa ser executada e se discute nos tribunais superiores, no STJ e no STF, se isso vai ser mantido ou não. Muito embora isso seja a regra, esses casos são casos de relevância, são casos de alta repercussão. Então, é muito provável que se consiga aí ainda suspender os efeitos, mesmo do acórdão nesse TRF1, até que se resolva em caráter definitivo essa pendenga judicial. Em resumo, ainda vai demorar um bom tempo para que isso tenha um fim. Você vê que a ação de 2015, ela só chegou ao final agora, em 2021. Nós temos aí 6 anos quase de processo para chegar numa primeira instância. Apesar do Tribunal Regional Federal ser muito lento, como é uma questão que já vem de um segundo tempo arrastando e há uma certa pressão na sociedade, isso tende a ser um pouco mais rápido, mas nada que vai se resolver para o próximo ano, por exemplo, até o final do ano, isso não se resolve. Nós estamos agora gravando esse vídeo em outubro de 2021, com certeza isso vai bater para daqui a 2022 ou talvez 2023. Então, para finalizar, se pergunta, mas Rômulo, qual é a chance então, de fato? Será que é arriscado ou não eu investir, já que a gente não sabe se isso vai dar certo ou não? Posso garantir uma coisa para vocês, quem afirmar que vai ser mantida a decisão ou for reformada está mentindo. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas o que eu queria deixar claro aqui, a decisão que foi dada em primeira instância, ela não vai ter muita relevância na segunda, ou seja, o magistrado, o pessoal vai ler a decisão dele, claro, mas não é porque ele deu a primeira decisão que vai ser levado em consideração para a segunda instância. Na verdade, os desembargadores, eles são livres para julgarem como eles bem entenderem. Então, é muito comum reformar as decisões de primeiro grau, pessoal, muito comum. A minha agora, falando como advogado e sem nenhum interesse em que lado que ganhe aqui, tá? Muito embora eu seja estudante de biomedicina, mas eu garanto a vocês que o nível, a quantidade de ações sentenças que são revisadas é altíssimo. É altíssimo, né? Cada advogado pode contar isso para vocês, pode conversar com alguém da sua confiança aí, pergunte quando ele apelou, o que aconteceu. Muitos vão dizer sim, eu consegui reverter as decisões de primeira instância. Então, o recado a gente não sabe o que vai acontecer de fato, ninguém pode chutar, as pessoas tendem a achar que isso vai ser revertido até pelo perfil de julgamento da doutora Gilda Sigmaringa Seixas, as pessoas tendem a achar sim pelo perfil de julgamento dela de outros casos,
Mas na verdade isso é mero chute, mera especulação. Ninguém sabe como é que vai ser resolvido isso, ninguém sabe como é que vai ser decidido, principalmente porque nós temos mais outros jogadores que também vão se posicionar sobre esse tema, e aí eu garanto que não dá para apostar em nenhum resultado positivo ou negativo para qualquer dos lados. O que eu acho importante é você saber que vai ter muito tempo ainda para chegar a uma decisão final, e nesse meio tempo as pessoas podem investir. Na minha sugestão, a minha dica, não estou orientando ninguém, enfim, é o que eu acho, é o que eu faria. Movimente aí nessa área, se é o seu sonho, se é sua vontade de atuar, movimente que há uma expectativa muito grande de fato de ser revertida, muito embora a gente não possa dar um parecer sobre isso, mas até que se chegue a uma solução final, ainda vai ter muito tempo aí para você se estabelecer e depois, eventualmente, se nada der certo, você possa mudar de área, mas isso vai demorar bastante tempo ainda até chegar a um trânsito em julgado desse processo. Dá tempo de você se estabelecer e ter um plano B na área da biomedicina, caso esse plano, essa biomedicina estética, nesse sentido, não tenha aí, essa resolução não tenha uma validade para o futuro, você pode estar trabalhando num plano B em uma outra habilitação da sua, do seu agrado. Mas isso deve demorar bastante, então nada de alarde, de má fé, o pessoal colocou aquela nota lá que eu achei bastante de má fé, porque induz a achar que não pode mais atuar na área, mas eu garanto a vocês, continuem atuando, continuem trabalhando e volta e meia, qualquer novidade, eu volto aqui no canal e dou mais informações acerca do andamento desse processo envolvendo o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Biomedicina, tá ok? Me segue aí no canal, acompanha comigo, um forte abraço e tchau!